Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu vou ler dois textos com vocês. Livro de Mateus 1, versículo 18 e Lucas 1, 26. Primeiro Mateus 1, 18, depois nós vamos para Lucas. Tem alguém aqui que só fala francês? Todo mundo entende português, então. Ok. A Bíblia diz o seguinte. Mateus 1, 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em secreto, pois não queria envergonhá-la com sua separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Lucas 1, 26. No sexto mês da gestação de Jezabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. A mesma história, vista de um ponto de vista diferente. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Engraçado que a Bíblia diz em Gênesis 1 que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a terra que estava sem forma e vazia, e é exatamente o mesmo verbo que estava lá. O Espírito estava pairando também sobre Maria. O anjo respondeu: ele virá sobre você, o poder do Altíssimo lhe cobrirá. Portanto, o bebê que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concedeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Olha, nesse tempo, nesse período de Natal, e se você abrir a internet, você vai pegar 1 milhão de pregação bem parecido com essa minha. E a gente foca em tantas coisas. Eu já comprei presente, acabei de dar presente para os meninos em casa. Comprei presente para amigo oculto. E você comprou também. E a gente compra comida para fazer a ceia. E não tem nada de errado nisso, em festejar. A gente troca de celular, troca de carro, troca de roupa, troca de bolsa. A gente faz um monte de coisa. Compra presente para o outro, compra para a gente. E num tempo como esse de Natal,
parece que a atitude mais acertada é sair comprando tudo que vê. O Johnny foi comprar um presente para uma criança, sei lá onde, mandou a foto da gôndola lá, da prateleira. Não tinha nenhum presente na prateleira, não tinha nada. Nós tínhamos que comprar tudo. Nós compramos tudo. Será que é ruim você presentear? A gente viu os magos foram presentear Jesus, não é ruim. Mas tempo de Natal, nós precisamos focar naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente importa. Não é só no tempo de Natal que a gente precisa focar naquilo que realmente é eterno, é toda a nossa vida. Então não é somente o culto de Natal que deveria ser um culto especial. Todos os cultos deveriam ser especiais, mas mais do que todos os domingos especiais depois das 17h30, todos os dias da nossa semana deveriam ser especiais, porque é durante a semana que nós construímos coisas eternas. Ou não. Porque nós construímos coisas passageiras também. E é por isso que nós precisamos focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente interessa. E essa história, todos nós já conhecemos, nós já lemos um monte de vezes, você já leu, eu já li, você viu na internet, nós cantamos aqui, cantamos antes, cantamos agora, do nascimento de Jesus, como que o anjo foi se encontrar com Maria, como que ela foi ousada, aquela mulher. Muitas vezes a gente tem um relacionamento, nós temos um entendimento em relação a Maria que ele pode ser errado. Nós, os evangélicos. Mas talvez tem muita gente que também tenha uma ideia sobre Maria que não é certa. Mas nós precisamos reconhecer os fatos bíblicos, como que as pessoas foram importantes e cheias de Deus, e por isso que elas aqui estão. A gente vê naquele diálogo, Michel, como que o anjo chega para Maria para conversar e diz para ela: olha, Maria, você vai ter um filho. E vai acontecer assim, vai ser com o poder do Espírito, e vai acontecer assado. E Maria diz: mas como assim? Quando a gente pensa em Maria, quando você pensa em Maria, talvez você está pensando numa mulher de 20, 25, 30. E daí a gente ainda vê a Bíblia dizendo que a sua parenta, prima, Isabel, ela também estava grávida e ela já era avançada de ideia, que ainda reforça no nosso pensamento uma ideia de uma Maria de idade. Naquela época, não tinha adolescência. A criança, com 13, com 12, ela menstruava, virava mulher. O homem com 13 passava por um processo e já virava homem. Com 16 ele já ia para a guerra. Então aqui nós estamos falando o que seria hoje uma adolescente, mas era uma mulher cheia de Deus e temente ao Senhor. Porque a Bíblia diz que não tinha muitas daquelas para que Deus pudesse escolher. Ele escolheu Maria. Uma mulher, uma criança com 13 anos, que entendia daquilo que estava acontecendo aqui. Porque se você vê um anjo aparecendo para uma criança, é diferente naquela época. Porque o anjo aparecia para anciões, o anjo aparecia para homens, o anjo aparecia para sacerdotes, para profetas, não para uma criança. E ela inicia uma conversa com aquele anjo. E eu fico pensando, o anjo diz a ela que ela teria um filho, e ela responde que não tinha como, porque ela não tinha marido. O anjo diz que o Senhor tinha preparado o caminho para ter um filho. E ela não aceita, ela não admite aquilo sem interpelar, sem conversar, sem perguntar, mas como isso acontecerá? A conversa da Maria com o anjo nos significa muito no tempo de hoje.
Porque nós temos toda a liberdade de conversar com o Senhor e muitas vezes nós não fazemos. E ela, dirimindo as suas dúvidas, a Bíblia diz que ela disse sim, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Mas quando você vê Maria dizendo, olha, eu aceito me tornar a mãe de Jesus, a mãe do Cristo, a mãe do Emanuel, a gente vê Maria dizendo, eu abro mão do meu casamento, eu abro mão do meu vestido de noiva, que já está pronto, eu abro mão dos meus perfumes, que minha mãe, que minha avó já me ajudaram a juntar para os meus dias de festa. Eu abro mão dos meus 7 dias de casamento, que seria uma festa maravilhosa. Eu abro mão daquela noite que o meu prometido sairia da casa dele com seus amigos, fazendo festa, cantando, se alegrando, iria me buscar na minha casa para a gente iniciar a nossa festa de casamento. Eu abro mão. Muitas vezes, para que Jesus nasça na sua vida, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, que você se preparou muito para isso. Alguns de nós vão ter até diplomas, mas vai ser só para entregar. Alguns de nós vão ter que abrir mão de sonhos, de planos, de projetos de vida, para que Jesus realmente nasça na nossa casa. O nascimento de Jesus para Maria significou muito. Ela teve que abrir mão de muitas coisas. Ela não teve noite de núpcias. Lua de mel é uns diazinhos que a gente passa em algum lugar, não é assim? 3, 4, 5, 10. E no passado, há 2000 anos atrás, como que era a noite de núpcias? Como que era a lua de mel? Um ano. O marido não trabalhava, era sustentado pela família. Ele não podia ir para a guerra, porque ele tinha que satisfazer os desejos da sua mulher. Um ano. Nenhuma mulher deu um glória a Deus, um aleluia. Você tá aqui ou não tá? É hora de dar glória a Deus. É falar aleluia. Um ano para mim é céu na terra, Jesus. É o que eu estou precisando. Um mês já era céu na terra. Um ano, meu Deus. Jesus, nós 3 meninos desse tempo. Nós vamos ter que fazer um culto para casais rápido. Porque no meio dessas crianças tudo aqui tá complicado eu pregar. Fica quietinho vocês tudo aí para eu pregar aqui. Ela corria risco de vida. Hein, cunhado? Risco de vida. Porque se o José resolve falar, olha, essa mulher tá grávida, esse menino é meu, não. Pedra nela. Quando ela disse, eu aceito a proposta de Deus para minha vida, ela estava dizendo, eu aceito o risco de morte. Para caminhar com Jesus, você vai ter que aceitar o risco de morte. E para nós, eu te falo mais. Para caminhar com Jesus, você vai ter que admitir a morte. Você vai ter que morrer para você mesmo. Para os seus planos, para os seus projetos, para o seu casamento, para o seu vestido, para a sua profissão, para o seu sonho de construir um monte de casa, fazer um império, construir um império. Você vai ter que morrer para você mesmo, não admitindo mais que só você é o centro da sua vida. Você sai do centro, Jesus se torna o centro da sua vida, como aconteceu com Maria. Jesus passou a ser o centro. E toda vez que Deus for fazer o extraordinário na sua vida, vai custar. O extraordinário na vida de Maria, que era ser mãe do Jesus, custou. Custou, quer dizer. Custou muito para ela. Teve um custo para viver o extraordinário do Senhor. Vai ter um custo de renúncia. Você quer viver o extraordinário do Pai? O ano ainda não acabou, ainda tem tempo de muito extraordinário do Senhor. O Senhor precisa só de 1 ou 2 segundos para realizar o extraordinário na sua vida. Mas você precisa só de uma frasezinha.
Eu sou seu servo, que aconteça comigo tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. É abrir mão. É abrir mão do diploma. É abrir mão do mestrado. É abrir mão do doutorado. É abrir mão da vida tranquila que ela teria com o marido José, para agora viver uma vida cuidando do Rei dos Reis, até que o seu grande dia chegasse. Me diga o seguinte: quem Maria perguntou para aceitar essa proposta dos céus? Quem Maria interpelou, ou para quem ela ligou, mandou um WhatsApp, um e-mail, perguntando: olha, será que eu aceito a proposta desse anjo que está aqui na minha frente? Eu queria te dizer uma coisa. Muitos de nós estamos deixando de viver o extraordinário dos céus, porque a gente ouve a voz do Senhor, mas dá mais valor para a voz do amigo do que a voz do Senhor. Eu corro um risco muito grande de te falar o que eu vou te falar, mas eu vou te falar. Você precisa entender quem você é. Eu não preciso te abençoar como pastor para você ser abençoado. Eu não preciso falar sim para aquilo que você quer fazer para você ser abençoado. Eu não preciso orar por você para você ser abençoado. A Bíblia diz que os céus estão abertos sobre nós, porque estão abertos sobre Jesus e nós estamos em Jesus. A Bíblia diz que tanto eu quanto você somos sacerdotes do Rei. E Maria, uma criança, já sabia quem era. Já sabia que uma proposta como essa, ela não podia dizer não, ela tinha que dizer sim, e era correndo, e foi isso que ela fez. E eu acho incrível como que o anjo trabalhou no coração dela, dizendo: olha, sua parenta Isabel, sabe a Isabel? A velhinha, que eles estão falando que ela é estéril. Eles estão falando que ela é estéril. Ela está grávida, tem 6 meses. Estou te dizendo isso só para você saber que Deus faz o impossível acontecer. É esse Jesus. Ele faz o impossível acontecer. Ele ainda faz o impossível acontecer. E ele trabalhou na fé da Maria. E Maria foi ter com a sua parenta Isabel. Ela foi se encontrar com ela. E ela passou ali 3 meses com Isabel. Engraçado como que às vezes a gente toma o estereótipo admitido pelo outro em relação a nós mesmos. Sabe a Isabel? Que o povo diz que ela está estéril? A Bíblia não diz que ela estava estéril. Diz que os outros falavam que ela era estéril. Ela está grávida. Sabe aquilo? Tem muitos milagres do Senhor essa noite para você. Sabe aquilo que as pessoas falaram que você nunca vai conquistar, que você nunca vai viver, que você nunca vai ser? Aquilo que as pessoas dizem que você é estéril, a Bíblia diz que está sendo gerado nos céus algo especial para a sua vida. Mas você precisa admitir Jesus nascer na sua casa, nascer em você, Jesus ele ser gerado em você. E a Maria chega para se encontrar com a Isabel. E é maravilhoso o que acontece. Maria não fala que estava grávida. E a gente também não sabe se ela já estava grávida, se ela já sabia. Mas quando ela chega, a Bíblia diz que o João Batista, que estava no ventre da sua mãe, se agitou. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela disse: eu me alegro muito, porque a mãe do meu Salvador está comigo. Olha como que é interessante a Maria carregando o Rei dos Reis em sua barriga e recebendo da Isabel
sua parenta, uma profecia do Senhor. Aqui a gente vê aquele que está gerando o menor, abençoando o maior. Amém. Você quer viver o extraordinário do Senhor? Amém. Tenha um coração humilde, que admite ser ensinado, um coração ensinável, um coração que admite que pode aprender com as pessoas a viver Cristo de uma maneira mais especial ainda do que você vive. E elas estiveram juntas durante esse período de 3 meses. E Maria volta para encontrar o seu amado José. Eu imagino ela se encontrando. E aí, Zé, como é que você tá? Tudo bem? Então eu voltei, eu tô vendo. Podia ter pelo menos mandado um zap. Tem 3 meses que você sumiu. Me falaram que você estava lá na Isabel, mas você não mandou nenhuma carta, nenhum telegrama, nada. Como é que isso funciona? Eu queria até te falar uma coisa. Eu voltei de lá grávida. Mas como assim? Como assim grávida? E aí a gente vê por que o Senhor também escolheu José. Em meio a uma nação tão corrupta, havia um homem justo, José. Ele podia ter pensado muitas coisas. O que ele pensou foi: eu vou ficar com dano, eu vou sair, eu vou fugir, a Maria vai ficar por aí grávida, eles vão achar que eu engravidei a Maria e fui embora. Ela fica bem e eu fico mal, e acaba com essa novela. E foi deitar com certeza injuriado, mas ele tem um sonho. O Senhor fala com ele. O Senhor também instrui a José. E José também aceita o plano do Altíssimo na geração, na conduta do Rei dos Reis, do Deus que iria se fazer gente como nós para nos salvar. Um Deus que, sendo Deus, ele não fez caso de um ser, mas ele resolveu vir à terra para servir e não para ser servido. José também abre mão dos seus prazeres. José também abre mão da sua lua de mel, porque a Bíblia diz que ele recebeu Maria como esposa, mas não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Uma vida de renúncia que a gente está vendo. A gente está vendo um homem e uma mulher renunciando à sua vida comum, à sua vida normal, que era comum, Lídia, para todos os seus amigos, para os seus parentes, para os primos, para os irmãos. O que acontecia com eles, o casamento, a festa, eles não tiveram nada disso. E a atitude dos dois mudou a realidade da humanidade. A sua atitude vai mudar a realidade da sua família. Nós vamos pastorear uma multidão de gente neste lugar. E não é gente desconhecida, são seus parentes, são seus amigos, são seus irmãos, seu marido, a sua esposa, seus filhos que estão perdidos nas drogas. Eles serão as nossas ovelhas, nós vamos pastoreá-los. O seu marido que está perdido no alto, nós vamos pastoreá-los. Por quê? Porque nós vamos viver o plano de Deus para nós neste tempo, nesta geração, amém? Amém. Se a gente tiver que abrir mão de algumas coisas, nós abriremos. Se a gente tiver que abrir mão de algumas coisas temporariamente, nós abriremos. Se nós tivermos que abrir mão de algumas coisas permanentemente, nós abriremos mão, amém? Amém. Maria e José vão para Belém. Recenseamento. José daquela cidade vai para o recenseamento. Quantos meses que Maria tinha nessa data aqui? 9 meses. Uma viagem distante, ruim. Sobre o lombo de um animal.
uma mulher grávida pronta para dar à luz. Nenhum de nós gostaria de fazer uma viagem nem de carro com a mulher com 9 meses. Você vai pegar sua mulher com 9 meses, sair daqui agora no Natal e passar com ela uma semana em Paris. Ah, pastor, eu fiz. Você é o único louco no meio de 130. Então você não serve como regra. Eu também fiz. Fui daqui para Paris com meu menino com 10 dias. Também não serve como regra. Mas a maioria não faz. E Maria vai com José para Belém. Chegando em Belém, o único lugar que eles encontram para poder ficar é um curral. Na cidade do Senhor não tem lugar para o Senhor. Na casa do pão não tem pão para o Senhor. Jesus nasce naquele lugar simples, é colocado numa manjedoura, essa imagem que a gente conhece. Jesus numa manjedoura, ele tinha que ficar ali mesmo, porque ele é o pão que alimenta os cordeirinhos, ele é o alimento dos cordeiros, e é aquele lugar onde os cordeiros seriam alimentados, mas ainda tem mais. Pastores naquela época era a pior classe que tinha, a classe que ganhava menos, a classe mais rejeitada, pastor de ovelha. E muitos anjos se encontraram com os pastores e disseram: nasceu em Belém. Nasceu em Belém o Salvador. E eles foram se encontrar, eles largaram tudo e foram se encontrar com Jesus. E foram festejar. Um povo pobre, um povo humilde foi se encontrar com Jesus. Porque Jesus também é Salvador dos rejeitados. 2 anos depois, a gente vê Jesus se encontrando, ou alguns magos se encontrando com Jesus. Aí já não eram mais os humildes e os rejeitados. Os magos saíram de uma terra distante, e aí havia uma estrela guiando eles, mas a estrela não guiou os magos para Belém. Guiou os magos para Jerusalém. Por que os magos tiveram que passar por Jerusalém para se encontrar com Jesus? Jerusalém era o lugar da palavra. Jerusalém era o lugar que tinha um GPS de onde Jesus estava, de onde Jesus nasceria. E eles chegam lá e perguntam a Herodes: cadê o rei que nasceu? Herodes louco. Quer indagar, quer descobrir aonde nasceria, busca a Bíblia, busca os escritos. Nós queremos saber aonde poderia nascer o Jesus, esse dito rei. Belém. Os magos saem daquela cidade e vai se encontrar com Jesus. Herodes fala com os magos: vocês voltem por aqui, me falam onde está o Jesus, o rei dos judeus, que eu quero ir adorá-lo. E os magos foram. Quando se encontraram Jesus, eles entregam, Felipe, a Jesus ouro, incenso e mirra. Eles estavam dizendo: tu és o rei. Entregando o ouro. Nós estamos entregando o ouro para aquele que é o rei dos reis. Nós estamos entregando também o incenso, porque esse é o intermediador entre o homem caído e o Deus Santo. Nós estamos entregando a mirra, porque esse Jesus que nasceu, ele já está fadado à morte, mas a morte não vai sucumbir Jesus. Ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e a Bíblia diz que sem a ressurreição a nossa fé é vã. É por isso que quando nós dizemos que Jesus ressuscitou, é um motivo de alegria. Ele ressuscitou e venceu a morte. Nós podemos comemorar o nascimento de Jesus. Só que é com sua morte e a ressurreição que o nosso escrito de dívida foi cravado naquela cruz. Aqueles magos se encontraram com Jesus, adoraram,
se prostraram diante de Jesus. E quando terminaram de fazer tudo aquilo que tinham no coração, eles não voltam pelo mesmo caminho. E esta palavra, ela é muito específica para cada um de nós. E ela é dura. Ela é severa. Ela é uma palavra que nos choca, que nos confronta, que precisa nos arrancar do estado de mono, do estado de parado, de dormência. Aqueles magos, ó Joel, quando se encontraram com Jesus, eles vieram daqui, se encontraram com Jesus, eles não voltaram para o mesmo caminho. É uma noite que Jesus preparou para se encontrar com você, para que você pudesse se encontrar com Ele, para que o nascimento de Jesus não fosse lá naquela manjedoura hoje, fosse dentro do seu coração. E Ele está dizendo: aquele que se encontra comigo não anda pelo mesmo caminho, ele não volta pelo mesmo caminho, o caminho antigo. Ele é apagado, ele é fechado, ele é desfeito. Aquele que encontra com Jesus não pode retornar pelo mesmo caminho que veio, porque a vida velha, ela foi apagada, desfeita, e eis que tudo se fez novo, uma vida nova. Aleluia. Jesus é o Salvador do pobre, do rejeitado, mas também é Salvador do rico, do aceito pela sociedade. Jesus é o Salvador daqueles que são débeis, daqueles que não têm ensinamento, daqueles que não têm instrução, mas Ele também é o Salvador daqueles que são muito estudiosos e conhecem muitas coisas e leem muito, são muito inteligentes. Nenhum desses podem se salvar sem se encontrar com Jesus. Aleluia. Com 8 dias, Jesus sai de Belém e vai para Jerusalém. Me falaram outro dia que a gente é fruto do meio. A Bíblia diz que a gente é fruto do meio. Samuel foi viver com um profeta que não sabia cuidar dos filhos. Virou o maior profeta de Israel. Com 8 dias, Jesus foi circuncidar. E quem vai circuncidar Jesus é Simeão, um homem justo, cheio de Deus, numa cidade aonde a religiosidade já tinha possuído aquele povo. Mas Simeão era um homem justo e piedoso, e ele tinha uma promessa. E não é exatamente aquilo que eu costumo falar todos os dias, mas é uma realidade aqui nessa experiência. O Senhor tinha falado com Simeão que ele não morreria enquanto ele não pegasse em seus braços o Salvador. O Senhor já te falou algumas coisas. E você não morrerá enquanto essas coisas que o Senhor te disse não acontecerem. Com 8 dias, Simeão pega Jesus no colo e diz: Senhor, eu estou pronto, pode me levar, porque eu estou segurando em minhas mãos o Rei dos Reis, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu estou pronto, você pode me levar. Quando eu penso numa promessa que se demora a se cumprir, eu lembro do Caleb. Lembra do Josué e do Caleb? Eles tinham uma promessa, eles iam possuir a terra prometida. Muitas décadas se passaram desde aquela promessa, na entrada da terra prometida. Josué se encontra com Caleb, e Caleb fala: Josué,
Vamos entrar nessa terra e vamos possuir esta terra, porque aquela promessa que o Pai fez comigo, ela arde em meu peito até hoje. O fogo precisa arder continuamente no altar do nosso coração. É por isso que Paulo diz que no final da sua vida ele guardou a fé. Nós precisamos continuar guardando a nossa fé. E só há um jeito de guardar a fé, conhecendo a palavra do Rei dos Reis, do Cristo que nasceu. Era uma criança, era um menino, mas não é mais um menino. Não é mais um menino Jesus. Agora ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pagou o preço para nos salvar. Ele cresceu. Não é mais o menino Jesus que vai te abençoar. O menino Jesus, ele não podia te abençoar, mas o Jesus que se entregou naquela cruz, ele se entregou para que você fosse abençoado, para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos salvos. Maria naquela noite entregou para Simeão 2 pombinhos, porque precisava dar uma oferta. O fato que a Maria, que os magos encontraram com Maria, Jesus tinha 2 anos, aqui Jesus tem 8 dias. Eles eram pobres, talvez queriam dar algo mais, mas não tinha. Deram 2 pombinhos. E a gente tem usado o Natal como motivo de troca de presente, mas eu queria te dizer uma coisa. Maria entregou 2 pombos. Deus entregou o Rei dos Reis. Maria entregou algo que era pouco valioso, mas a oferta que Deus deu em nosso favor era a oferta mais valiosa. Natal não é quem dá o melhor presente. Natal está mostrando que o Senhor, ele deu o melhor presente. Jesus, ele é a personificação do amor de Deus para a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou. Ele entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ter a salvação que não teríamos sozinhos. Natal é o início do fim da maior declaração amorosa que você vai receber na sua vida. Ninguém pode te amar mais. Ninguém vai te amar como Jesus amou. Ninguém vai fazer por você o que Ele fez. Ninguém vai te resgatar como Ele te resgatou. Ninguém vai reescrever uma nova história para você como Ele reescreveu. Maria aceitou a proposta. O José, ele entendeu a proposta. Os pastores celebraram o Salvador, o Cristo, o Messias. O Herodes odiou o nosso Messias, o nosso Senhor. Os escribas que falaram com Herodes aonde Jesus nasceria, ficaram indiferentes. Mas e eu? Qual será a minha atitude? Qual será o meu pensamento? Quais serão os meus próximos passos ao sair daqui em relação ao nascimento de Jesus na minha vida? Qual será os seus próximos passos ao Jesus nascer de fato na sua vida? O Evangelho não é Evangelho sem morte. E a morte de Jesus, ela aponta para a nossa morte. E apesar da gente dar uma supervalorização para o Natal, o Natal ele não é mais importante do que a Páscoa. O Natal ele não é mais importante do que a ceia, que nós fazemos uma vez por mês, mas a gente poderia fazer toda semana.
A gente poderia fazer em todas as nossas reuniões de Excel, nas nossas casas, quando você se assentasse para comer com seus filhos, com sua família, você poderia cear com eles, comer, almoçar, festejar, e no meio daquele almoço, daquele jantar, pegar um cálice, pegar um pão e dizer: Ele é lembrado na nossa mesa. O sacrifício de Cristo é a causa de nós não sermos consumidos. Mas há uma supervalorização do Natal, porque o dinheiro é a raiz que tem arruinado os nossos corações, e essa ideia de possuir coisas tem falado muito mais alto em nossas vidas do que ser alguém apaixonado por Jesus. Abrir mão, como Maria fez, para muitos de nós é inadmissível. Ficar com prejuízo, como ela ficou, como José ficou, como ele ficaria ainda mais, para nós é inadmissível. Mas Jesus, ele admite o dano sem ter cometido mal. Jesus, ele fica com o dano. Jesus, ele fica com o prejuízo. Eles cuspiram no mestre, eles bateram no mestre, eles coroaram o nosso rei com uma coroa de espinho. Eles fizeram Jesus sofrer o nosso sofrimento, para que hoje eu e você pudéssemos estar sentados num lugar como esse, ouvindo que Jesus nos amou sobremaneira, e a gente tivesse a escolha. Hoje você tem escolha, filho. Você tem escolha de não viver a vida que você vive mais. É um tempo de fazer escolha. É um tempo de dizer não para o passado e dizer sim para o futuro. Mas não é um futuro de 40 anos, é um futuro eterno do lado do Pai. Namorado eterno. Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação ela é inútil. Se Cristo não ressuscitou, é em vão pregar. E se Cristo não ressuscitou, a fé que temos é uma fé morta. O que adianta eu pregar um evangelho que não transforma? O que adianta eu anunciar umas boas novas que não são boas? O que adianta eu apresentar uma fé sem obra? É uma fé morta. Mas o versículo 20 do capítulo 15, a Bíblia diz: mas de fato, Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus, e ele é o único intermediador entre Deus, o Pai e o homem. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo 9, a Bíblia diz o seguinte: esse tempo de escuridão, eu queria pedir para você ficar de pé, quero pedir o louvor para vir para cá, para a gente poder parecer que está acabando, para a gente adorar o Senhor juntos. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. Preste atenção aqui, fique comigo. Continue em silêncio e preste atenção em mim, crianças. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Deus está falando com você. Deus está falando com você, filho. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. A terra desprezada, humilhada, ela será exaltada pelo Senhor. O povo que anda na escuridão, ele verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz intensa brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros
ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprime e levantarás o fardo que pesa sobre os ombros. Quebrarás, Senhor, a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian, as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue de batalha, eles serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Tem um motivo para isso tudo. O tempo de sofrimento chegará ao fim, de acordo com o que a palavra do Senhor está dizendo. Eu não sei o que você está passando, qual o seu sofrimento, o que tem te apertado, o que tem te afligido, mas a Bíblia diz que o povo que estava em grandes trevas receberia a luz. E o versículo 6, Isaías diz o seguinte: pois um menino nos nasceu. Jesus já tinha nascido lá atrás, porque quando os céus se movem ao seu favor, a bênção já chegou. Então Jesus já tinha nascido, um filho já tinha sido nos dado, o governo estava sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus. Ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, ele seria chamado Deus Forte, ele seria chamado Pai da Eternidade, ele seria chamado Príncipe da Paz. O governo e a sua paz não teriam fim sobre a sua vida. Eu quero orar com você, mas vamos louvar ao Senhor nesta hora. Feche os seus olhos, glorifica ao Senhor, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. Glorifique a Jesus. Toda a sua força. Você pode permitir que o Espírito Santo aqueça o seu coração para que você possa entregar o seu melhor. Aqueles magos entregaram ouro, incenso e mirra, mas não há nada mais precioso neste lugar do que o seu coração, do que a sua mente, do que a sua vida. Jesus não morreu pelo ouro, Ele morreu por você. Jesus não morreu pelo incenso, Ele morreu por você. Jesus não morreu pela vida. Você é o motivo da morte de Jesus. Mas Ele ressuscitou para que você pudesse se tornar um verdadeiro adorador. Oh, adore ao Senhor com toda a sua força. Vamos, igreja, adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Que nasça o nosso Jesus nesta noite. Que Ele mude a nossa vida, que Ele mude o nosso caminho, porque o Senhor é o caminho verdadeiro. O Senhor é o verdadeiro caminho. Continue com os olhos fechados. Talvez você esteja sentindo que Deus está falando com você, que Deus te trouxe aqui para falar com você, que Jesus ele está movendo o seu coração, querendo nascer em você. E eu gostaria muito que você levantasse a sua mão, todos de olho fechado.
De olhos fechados, todos de olho fechado. Você que quer permitir que Jesus nasça na sua casa hoje, quero lhe pedir que você levante a sua mão. Oh, aleluia. Levante a sua mão bem alto. Oh, aleluia. Nós temos algumas pessoas que levantaram a mão. Eu quero lhe pedir que você dê um passo à frente e venha para cá. Eu quero orar por você. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Saia do seu lugar e venha para cá. Dê um passo para frente. Vem cá que Jesus, Ele vai fazer o extraordinário na sua vida, assim como fez com o José. Oh, aleluia. Sai do seu lugar. Você continue com os olhos fechados. Você que não levantou a mão, mas você que levantou a mão, chega para cá, dá um passo para cá. Oh, aleluia. Dá um passo para cá, dona Elza. Traz a dona Elza mais perto. Aleluia, isso. Fica mais perto de mim. Oh, se você está sentindo que você não pode sair daqui sem levar Jesus com você, Ele te trouxe aqui para este encontro, Ele trouxe aqui para este nascimento. É uma noite que Ele vai transformar a sua vida. Eu não faço isso todo dia, eu não faço isso toda semana, mas eu sei que Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Oh, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o santo nome do Senhor. Oh, eu quero orar por você. Você que deu um passo aqui para frente, você olhe para mim. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que quando Jesus entrou na vida de Maria, Ele transformou a vida da Maria. Muitas coisas ela viveu naquele contexto de formar Jesus dentro dela. Mas a Bíblia também diz que em dado tempo, Jesus falou com ela que não faria algo que ela pediu, mas ela conhecia o Mestre. E ela disse: Ele vai fazer. Obedeçam o que Ele está mandando. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Assim como Jesus fez a diferença, Senhor, na vida daquele povo, na nossa vida, na nossa casa até hoje. Assim como Jesus tem reescrito novas histórias, assim como Jesus tem nos arrancado da prisão, assim como Jesus arrancou o escrito de dívida, rasgou o nosso escrito de dívida, assim como Jesus nos resgatou do lamaçal da morte. Nesta noite, eu quero colocar os teus filhos em tuas mãos, a nossa vida em tuas mãos. Você pode orar comigo. Eu quero colocar as nossas vidas em tuas mãos e dizer: Jesus, Tu és o Messias, que nasce hoje na nossa casa, para mudar a nossa realidade, para mudar o nosso coração, para transformar a nossa mente, para reescrever a nossa história. A partir de hoje, não somos nós quem comandamos, é o Senhor quem comanda. A partir de hoje, nós não vivemos a nossa vida sem a revelação dos céus, mas nós somos guiados pela revelação da Tua palavra. O Senhor pagou um preço por nós ali naquela cruz, e o Senhor ressuscitou. E hoje nós dizemos ao Senhor: nós ressuscitamos com o Senhor para nos revestirmos da vida nova, da nova vida. E a partir de hoje as coisas não serão mais como foram antigamente. Agora a vida em nós, agora a prisão foi destruída, agora o poder do pecado sobre nós foi despedaçado, agora a morte mais não reina, mas Jesus reina com a sua vida. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor?